Fala moçada, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho. E hoje vamos lá falar de litosfera. Na verdade, a gente já vem trabalhando aí a litosfera, falando dos tipos de rochas. Já falamos de rochas magmáticas ou ígneas e na aula anterior falamos das rochas sedimentares. Quando a gente fala de rochas sedimentares, nós também estudamos lá os fósseis e também, por exemplo, a produção do petróleo. Como o petróleo foi produzido ao longo de milhões de anos. Então, uma das hipóteses aí nós estudamos na aula anterior. Convido vocês para que a gente possa fechar esse conteúdo falando agora do terceiro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Quando a gente estuda as rochas metamórficas, elas resultam da transformação. O nome metamorfose, significa transformar, transformação. Então veja, não é muito difícil, Magmática lembra magma, tem a origem a partir do magma. Quando o magma é liberado por um vulcão, ele resfria, forma rocha. Aí nós estudamos as rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos que vão se depositando em cima um dos outros. Inclusive você tem ali vários materiais, inclusive até matéria orgânica, podendo compor ali o que nós chamamos de processo de fossilização. Chegando aqui nas rochas metamórficas, nós falamos de uma transformação. Então são rochas que resultam de uma transformação de rochas magmáticas, de rochas sedimentares e mesmo de outras rochas metamórficas. Então rochas metamórficas são rochas que se transformam, seja de magmáticas, seja de sedimentar, seja de rochas metamórficas também. Então vamos lá organizar isso, São as rochas que estão formadas através da deformação de rochas magmáticas, sedimentares, até mesmo de outras rochas metamórficas, devido a alterações das condições ambientais. Quais são essas condições ambientais, professor, que podem transformar uma rocha? O calor, a pressão que essa rocha vai ser submetida e os fluidos. Os meios fluidos podem ser aqui os agentes desse metamorfismo. Chegamos aqui num ponto que talvez pode ser aí conteúdo de prova, conteúdo de trabalho escolar. Com relação às rochas metamórficas, quais são os agentes do metamorfismo? Aí você vai citar. O calor é um agente. Isso, a temperatura, o calor, a pressão e os fluidos que estão em contato com essa rocha. Ok? A gente pode observar aqui a transformação das rochas metamórficas. Então veja, citamos aqui o granito, o arenito e o calcário. Professor, mas essas rochas não são classificadas como magmáticas ou sedimentares? Sim, só que ela vai sofrer um processo de transformação. Então o granito pode ser transformado em gneiss. O arenito pode ser transformado em quartzito. E o calcário pode ser transformado em mármore. Então essa seria a possibilidade de transformação. Nossa, professor, que nome diferente, Gneiss. Vamos lá, vamos por partes. O gneiss pode ser utilizado no revestimento de pisos e de paredes. Então, tá aí associado a uma rocha que tem uma aplicação importante também para o nosso cotidiano. A ardósia, além de revestimento de pisos, de paredes, a ardósia é usada na confecção de pias e de mesas. O mármore. Em relação ao mármore, é muito usado no revestimento de pisos, escadas e paredes e na confecção de pias, mesas, esculturas diversas. Então veja que essas rochas, elas estão intimamente ligadas com o nosso cotidiano. Se você começar a observar aí na sua residência, observe o piso, observe a parede, veja que é possível você encontrar alguns tipos de rochas aí bem conhecidas que a gente está estudando nesse momento. Então gostaria que você me ajudasse a preencher esse exercício aqui. Analise as afirmativas sobre os tipos de rochas e seus usos no cotidiano, marcando verdadeiro ou falso para as verdadeiras e falso para as falsas. As rochas metamórficas podem ser utilizadas para a fabricação de esculturas? Vimos que sim, as rochas metamórficas podem ser utilizadas na fabricação de esculturas. Você tem ali a possibilidade de rochas metamórficas como gneiss, você tem ali a ardósia, nós temos ali o mármore,
temos essa possibilidade de esculturas, né, desses materiais. O granito, utilizado em bancadas de cozinhas, é um tipo de rocha sedimentar? Não, não é um tipo de rocha sedimentar, né? Então falso. Rocha sedimentar, nós temos, né, rochas que são formadas a partir dessa formação de sedimentos, e granito não é um tipo, né, de rocha sedimentar. Rochas sedimentares são utilizadas para pesquisas sobre as eras geológicas. Sim, o fato dela ter estratos dá para a gente ter uma noção de época. Então, verdadeiro esse item aqui. Rochas sedimentares são utilizadas para pesquisas sobre as eras geológicas. O fato da gente ter ali possibilidade de fósseis, possibilidade da gente poder datar a época que esse sedimento foi posicionado, a geologia estuda isso, né? A paleontologia estuda os fósseis. Então, a gente consegue levantar algumas informações preciosas, algumas informações importantes. As rochas ígneas ou magmáticas podem ser intrusivas ou extrusivas? Sim, né? As rochas ígneas ou magmáticas podem ser intrusivas ou extrusivas. Intrusivas associado a ser formada ali no interior, né, da crosta, e extrusiva associada a ser formada ali na superfície, né? Como a gente tem a possibilidade de um resfriamento mais rápido na superfície e internamente um resfriamento mais lento. Os tipos de solo. Então finalizamos a parte das rochas. Vamos falar um pouquinho do solo, que é a camada mais superficial da crosta terrestre. Muito importante para quê? Muito importante para a agricultura. Então, camada mais superficial da crosta terrestre, chamamos de chão ou terra, é o elemento natural e fundamental para que muitos seres vivos possam se reproduzir, como os vegetais, por exemplo, possam se propagar aí, né, através desse solo, e fonte de nutrientes ali para muitas plantas. Agora, esse estudo do solo, de qualidade do solo, da manutenção do solo, não é uma coisa nova. Veja nessa ilustração aqui, ó. Nessa ilustração, produzida em 1416, vemos que já nessa época havia a preocupação de aumentar a produtividade agrícola e diminuir os fatores que provocam o esgotamento do solo. Então a questão de você poder revolver esse solo, existe uma possibilidade de você fazer um processo de manutenção, um cuidado do solo, já que o solo é uma camada superficial do qual nós dependemos muito, e principalmente a partir da agricultura, né? Quais são os componentes do solo? Como ele deve ser preparado e cuidado para a agricultura? Que problemas a erosão e as queimadas nos trazem? Veja que começamos assim com várias perguntas em relação ao solo, que a gente vai respondendo ao longo desse, né, fechamento aqui do nosso treinamento, né, a nossa última aula em relação a esse capítulo. Agora, é importante saber então o quê? Você já ouviu falar em intemperismo? Então o que é o intemperismo? Ponto importante aqui. Se você puder, copie, faça print de tela, anote que esse ponto aqui é importante. São mudanças sofridas na rocha matriz pela ação de elementos como chuva, vento, a variação de temperaturas, etc. Então o intemperismo a gente vai ver que ele pode ser físico, ele pode ser químico, né? Desde que esteja relacionado a mudanças que a rocha matriz pode sofrer. E aqui um ponto interessante também, ó. Não precisa decorar isso, é mais uma questão de curiosidade. 1 centímetro de solo leva cerca de 100 a 400 anos para se formar. 1 centímetro de solo pode levar em torno de 100 a 400 anos para se formar. Então, por isso, a gente fala muito em preservar o ar, em preservar a água, mas é importante também preservar o solo. A composição do solo. Quando a gente pensa na composição do solo, composto basicamente de 3 fases. A gente chama de trifásico, como eu anotei aqui, ó, sistema trifásico, onde você tem minerais e matéria orgânica, encontramos água e ar. Então é uma tríade, é um sistema trifásico. Ar, água e alguns elementos, minerais mais a matéria orgânica. Então o sistema trifásico, no entanto, vai mostrar que essas proporções de cada elemento que constitui esse solo é que vai determinar o tipo de solo.
Como que esse solo se formou? Então, pensando como que esse solo se formou, nós já falamos do intemperismo, né? A gente já falou que ele se forma lentamente. 1 centímetro de solo pode chegar a levar 100 a 400 anos. Então, é um processo lento, por ação do intemperismo. É dessa maneira que está continuamente sofrendo o processo de modificação. Quando a gente fala de intemperismo, citamos chuva, vento, variações de temperatura, seres vivos, rios e mares. Os seres vivos também contribuem para esse processo, já que a matéria orgânica é um dos elementos da tríade. E um ser vivo faz parte dessa tríade ali, então, né? Então você tem aqui, por exemplo, plantas que crescem nesse solo. Uma planta que cresce no solo, ela converte a substância inorgânica do solo em matéria orgânica. Agora, uma folha que cai, um fruto que cai, sofre decomposição. E fungos e bactérias que vivem nesse solo decompõem essa matéria orgânica. E a gente tem o quê? A matéria cíclica. A planta converte substâncias inorgânicas em matéria orgânica. Fungos e bactérias convertem matéria orgânica em substâncias inorgânicas. A gente pode dizer que a matéria é cíclica. Então, o que existe no solo? No solo há grãos minerais, ar, água, organismos vivos, restos de plantas, como folhas, galhos, raízes, restos de animais e de outros organismos que morrem e vão sofrer decomposição nesse solo. Então, veja que aqui você vê uma representação, né, por exemplo, de minhocas cavocando esse solo. Isso auxilia no processo da aeração do ar circular esse solo. É importante que o ar circule o solo também. Um solo de boa qualidade é um solo que ele não é muito compacto, em que ele apresenta uma facilidade do oxigênio ser transportado, ser percorrido por essas galerias. Então, minhocas, por exemplo, elas auxiliam na qualidade do solo como? Elas constroem essas galerias embaixo da terra, permitindo que esse ar possa circular, permitindo um processo chamado de aeração. Então aqui você tem o solo, que é composto por uma parte mineral, uma parte orgânica, que pode sofrer decomposição, mais fragmentos de rocha até encontrar lá a rocha matriz. Então aqui a rocha matriz e a gente vai tendo ali então as camadas desse solo. A camada mais superficial é aquela que nos interessa para aí pensando na agricultura. Analise a fotografia a seguir e responda. Qual tipo de rocha está representado na imagem? Fácil, né? Rocha sedimentar. Você vê aqui estratos, então rocha sedimentar. Justifique sua resposta. É possível enxergar as camadas bem definidas de vários tipos de sedimentos que foram depositados e compactados no decorrer de milhares de anos. Então, uma característica, rocha sedimentar ou estratificada. E para a gente fechar, convido você para a gente fazer uma revisão do capítulo. Quando a gente falou de tipos de rochas, elas podem ser ígnea, sedimentar ou metamórfica. Então, 3 tipos de rochas: ígnea, sedimentar ou metamórfica. Formadas, né, as ígneas são formadas por magma e podem ser classificadas como extrusiva ou intrusiva. E aí nós temos a metamórfica, formada pela diferença de temperatura e pressão ao longo do tempo, né? Temperatura e pressão. A sedimentar, que pode conter fósseis e pode conter petróleo. Falamos sobre isso. Já os solos, né, compostos de ar, temos água e temos a matéria orgânica. E pedaços de rochas compondo também esse solo. Encerramos um ciclo. Tá? Espero que você tenha chegado bem até aqui. Lógico que é sempre importante que você tente fazer as atividades aí na sua residência, né? Você estude. É esse momento que diferencia o aluno do estudante, né? O momento que você senta realmente e estuda. Aí sim você deixa de ser só um aluno para ser um grande estudante e fazer aí uma grande diferença no conhecimento da sua vida. Desejo a todos vocês um excelente abraço. Até a próxima. Tudo de bom.